Bom, amados irmãos, o tema de hoje é sobre questão, Não julgueis para que não sejam julgados. Então você vai conhecer toda a verdade a partir de agora, tá bom? Deixa eu aqui coisar aqui rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Pera aí, viu? Daqui a pouco a gente volta. Porque muitos pastores estão Só falta uma coisa aqui só. Rapidinho aqui, pera aí. Bom, então vamos lá. Olha só. Então, vários pastores, ensinam as ovelhas que ninguém pode julgar, né? Então, eles usam aquela passagem de texto isolado, não julgueis para que não sejam julgados. Então, eles usam esse texto isolado para as ovelhas. E hoje o que tem de tanta gente, principalmente a igreja adventista, os membros, eles gostam muito de falar que ninguém pode julgar ninguém, por causa desse texto isolado que os pastores ensinam às pessoas. Então, quando o pastor diz que ninguém pode julgar ninguém, é porque os pastores, eles não querem ser julgados pelos membros, não querem ser julgados pelas pessoas. E daí eles podem fazer o que bem quer, pregar o que bem quer, porque eles não querem ser julgados pelas pessoas. Então aqui eu vou trazer vários textos bíblicos muito incríveis para vocês, que esses pastores escondem de vocês, tá certo? Então fique até o fim desse vídeo, porque você vai aprender a verdade completa. Aqui em Tiago 3, versículo 14 diz: não minta contra a verdade. Então tem muita gente mentindo contra a palavra de Deus, né? O Francisco Evangelista, ele mente contra a palavra de Deus. Todos os vídeos do Francisco Evangelista, ele sempre está dizendo: não julgue seus irmãos. A Bíblia diz: não julgue, não julgueis, para que não sejam julgados. Então, Francisco Evangelista, ele usa essa mentira ensinando ao povo que ninguém pode julgar, né? São várias igrejas, não estou julgando todas, tá? Não estou julgando todas as igrejas, ok? Espera aí, rapidinho um pouquinho aqui. Isso. Então, vamos lá, olha só. Então, foi dito, porque essa coisa de dizer que ninguém pode julgar ninguém, Jesus não julgou ninguém, isso vem pelo Papa Francisco, o católico. Então, o Papa Francisco, ele publicou tempos atrás que Jesus não julgou ninguém. Então, isso é uma grande mentira. E o Francisco Evangelista, ele está ainda por esse Papa, por esse Padre, que ninguém pode julgar ninguém. Ok? Então, vamos provar para essas falsas igrejas que Jesus, ele veio ao mundo para julgar, sim. Tá certo? Então vamos lá aqui, ó. Vamos começar aqui pelo não julgueis para que não seja julgado, tá certo? Vamos lá. Vamos aqui em Mateus 7, e olha só. Vamos aqui em Mateus 7, ó. Vamos compreender por total essa palavra aqui de não julgueis, né? Então, olha só aqui. Deixa eu ver aqui.
convidar aqui as pessoas. Espera aí, viu? Deixa eu convidar as pessoas aqui no Zap. Que eu vou aqui convidar as pessoas aqui no Zap, tá? Espera aí. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Agora deixa eu convidar aqui as pessoas e convidar as pessoas aqui, deixa eu ver aqui, rapidinho. Bom, vamos lá dar início aqui. Olha só, aqui em Mateus 7, vamos entender de uma vez por todas, não julguei para que não seja julgados, tá certo? Então vamos lá, olha só. Mateus 7. Não julgueis para que não sejam julgados, pois com o critério com que julgades, sereis julgados, né? Então, os pastores, eles pegam esse texto aqui e se isolam somente aqui. Não julgueis para que não sejam julgados. E foi assim que eles ensinaram a milhares de ovelhas, enganando as ovelhas, tá certo? Então, nós vamos ler aqui todo o contexto, tá? Vamos lá. Não julguei para que não sejam julgados, pois com o critério com que julgades, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Tá? Olha só. Então, nós temos que meditar no texto. Como assim? Né? Como assim não julgueis para que não sejam julgados? Na medida em que julga, sereis julgados. Então, sua resposta vai estar nesse contexto aqui todinho. Como assim? Se eu julgar, eu vou ser julgado. Então, você vai compreender agora. Olha só. No versículo 3. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirá a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quanto tem a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ok? Então, vamos meditar a partir de agora. Então, quando a Bíblia diz, não julgueis para que não sejam julgados, na medida em que julga, vos sereis julgados. Então, a Bíblia já está dando toda a revelação ali. Ali não está proibindo de você julgar o seu irmão. Então, o que acontece é que tem pessoa que ela está praticando o mesmo e está querendo julgar o irmão, tirar o argueiro do irmão, enquanto ele também está no pecado. Vocês estão entendendo? Então, a Bíblia diz, primeiro tira o teu argueiro, para poder tirar o argueiro do irmão, significa para julgar o seu irmão. Né? Então, vamos para mais, que é muito incrível, né? Esse tema de não julguei para que não seja julgados. Vamos para mais aqui. Ó. Vamos para Lucas 6, versículo 37, ok? Lucas 6, versículo 37. Ó. Versículo 37. Olha só. Veja bem que incrível aqui, mais explicado para vocês. Ó, no versículo 37, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenado. Perdoais e sereis perdoado. Dá-se-vos-á boa medida, recalcada,
sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com medida com que tiverdes medido, vos medirão também, né? Então aqui é o mesmo assunto lá de Mateus, né? Então o próprio Jesus, a própria Bíblia diz, impróquita, tira primeiro o teu argueiro para poder tirar o do teu irmão. Primeiro, tire o seu argueiro para poder julgar o seu irmão. Porque é aquilo, como a Bíblia fala, você julga aquele que está adulterando, que está cometendo adultério, mas você rouba. Então, como é que pode você julgar, querer tirar o argueiro do irmão que cometeu adultério, enquanto você também está no pecado, está roubando? Está entendendo, amado irmão? Vamos lá para o texto aqui. Ó. Então, na medida em que uma pessoa que também está no pecado quer tirar o argueiro do irmão, ele também será julgado. O irmãozinho que está em adultério vai julgar ele também, que ele é ladrão, está roubando, está em pecado também. Então, na medida em que julga, será julgado. Ok? Vamos lá, olha só aqui, olha só. Né? Então, Jesus ele começa a propor uma palavra. Veja só. Propõe-lhes também uma palavra. Pode, porventura, um cego guiar o outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Tá? Aqui vem. Porque o 41, versículo 41. Porque vês tu argueiro no olho de teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio. Como poderá dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho? Não vê tu mesmo a trave que está no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Vocês estão dando para entender, amado irmão? O quanto esses pastores enganam as ovelhas, mentem contra a verdade. Quando eles falam, a Bíblia é a nossa regra de fé. Para muitos pastores, não é regra de fé, para eles não. Porque eles mentem contra a verdade, dizendo para as ovelhas que não pode julgar. Vocês estão entendendo? Esses são os lobos devoradores, que só pensam na ganância e querem perverter o evangelho do Senhor. Vocês estão entendendo? Então aqui, ó. Ok? Então, para você julgar o seu irmão do erro, você tem que estar limpo. Se hoje você não cometeu nenhum pecado, você está limpo, tranquilo em Deus, aí sim você pode julgar o seu irmão, tirar o argueiro do seu irmão. Ok? Então vamos para mais. Vamos agora para Miqueias. Vamos para Miqueias 4:3. E agora vamos falar sobre Jesus, tá? Vamos lá para Miqueias. Miqueias 4, versículo 3. 3 diz assim, ó. Ele julgará... vamos começar aqui no 4. Vamos começar no capítulo 4. Olha só. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo do monte e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão os povos. Irão muita nação e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas.
Porque de Sião procederá a lei, que é Jesus, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nação poderosa. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Então aqui já está anunciando a vinda de Cristo em Jerusalém. Então a Bíblia está dizendo que Jesus irá julgar muitas nações. Tá certo? Está aqui a prova para vocês. Então aqui diz, o anúncio do chamado dos gentios. Tá certo? Vamos para mais. Zacarias 9, 9, tá? Zacarias 9 e 9. Vamos aqui, ó. Zacarias 9 e 9 diz assim: Alegrate muitos, ó filha de Sião, exorta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e assim vai. Então aqui está anunciando, né, a vinda de Jesus em Jerusalém, tá certo? Vamos para mais. Zacarias 1, versículo 12. Zacarias 1, versículo 12 diz assim: Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, quanto a quase está indignado? Faz 70 anos. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho. Estou zelando por Jerusalém e por Sião. Tá certo, meu irmão? Então aqui, tudo isso aqui, eu quero falar para vocês sobre o povo que estava no auxílio lá da Babilônia. Já tinha se completado 70 anos. Né? Então vamos lá, olha só. Veja só que incrível. Então vamos agora para Isaías 11. Né? Isaías 11 diz assim, ó. Veja só aqui, ó, a prova de vocês que Jesus ele veio ao mundo para julgar, tá certo? Vamos aqui para Isaías 11. Isaías 11 diz assim, olha só. Do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Aqui é falando de Jesus, tá? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Então, o Espírito de Deus que iria repousar em Jesus é o Espírito de sabedoria, que é conhecimento. Então, não existe outro Espírito, outro Deus. Vocês estão entendendo, amado irmão? Então, aquele Espírito que repousou em Jesus, em forma de uma pomba, que aquela pomba não é Deus não ali, tá certo? Porque Deus se representava de todas as formas. Deus se apresentava em forma na forma lá, entre o fogo, né? E assim vai. Vocês estão entendendo? Então, o que repousou em Jesus, o Espírito que repousou em Jesus, foi sabedoria, conhecimento da parte de Deus, ok? Vamos lá. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. Então, quem aconselhava o Filho era quem? Era outro Deus, outro Espírito? Não. Era o próprio Deus
que aconselhava o filho. Tá certo? O espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, toda sabedoria, todo conhecimento, o temor, vem tudo da parte do nosso Pai, Deus, ok? Deleitará-se no temor do Senhor. Olha, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então a Bíblia está dizendo, a paz, Giovanni, a paz Senhor amado. Amém. Então veja só, amados irmãos, a Bíblia está dizendo que Jesus não vai julgar segundo a vista dos seus ouvidos. Então isso significa que Jesus não vai julgar as pessoas no que ele ouve das pessoas, no disse-me-disse das pessoas. Ok? Está aqui para você. E a outra parte diz, não julgará segundo a vista dos seus olhos. É aquela passagem que Jesus fala, né? Que ele não julga segundo a aparência. Jesus não julga segundo a aparência. Então, aqui está o texto para vocês compreenderem. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, que significa que Jesus não julgava segundo a aparência de ninguém, mas ele julgava segundo a reta justiça, ok? Canal Seja Liberto, olá Roberto, boa tarde. Boa tarde, Anderson. Tudo bem? Que Deus lhe abençoe, tá? Deus abençoe o Giovanni e o canal Seja Liberto. Vamos lá, olha só, mano. Não julgará a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres. Ok? Então, irmão, veja a prova aqui. Então, Jesus, ele julgava os pobres segundo a reta justiça. Então, que você vê pessoas mentindo contra a palavra de Deus. Que ninguém pode julgar ninguém, que Jesus não julgou ninguém, e isso foi espalhado por toda a terra. Veja o que os pastores fazem para que as pessoas violem a verdade de Deus. Vocês estão entendendo? Então, o Francisco evangelista, ele está totalmente errado. Ele está contradizendo o próprio Deus, a própria palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Então, eu quero dizer para o Francisco evangelista que não tem maior amor do que você repreender o seu amigo, o seu irmão em Cristo Jesus. Então, nós repreendemos, né? Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver aqui. Então, Jesus não vai repreender as pessoas segundo ele ouve, né? Do disse-me-disse, não. Jesus, ele vai repreender os pobres, julgar os pobres, segundo a reta justiça, que é a palavra de Deus, a verdade. Ok? Amém, Anderson? Então está aqui a prova de vocês, tá? Vamos para mais. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, tá? É o seguinte, ó. Quando alguém, qualquer pessoa, qualquer canal, dizer para você que você não pode julgar, saiba que eles estão seguindo seus próprios pensamentos, do que ele ouviu dos pregadores, dos pastores, dentro da igreja. Então, a Bíblia diz que essas pessoas vivem em mandamentos de homens e não procuram a Bíblia Sagrada. Então, essa coisa de não julguei, não pode julgar, essas pessoas estão ouvindo mais o homem e não a voz do nosso verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Ok?
Vamos para mais. Aqui, ó. Vamos para mais, ó. Isaías 40, tá? Isaías 40. Isaías 40. Deixa eu ver aqui rapidinho, fechar aqui no... Estou aqui aprendendo aqui um pouco sobre fichar no topo. Vamos agora para Isaías 40, irmão. Isaías 40, ok? Então, essa conversa de ninguém pode julgar ninguém, que Jesus não julgou ninguém, vem da Igreja Católica, do próprio Papa Francisco. Ele falou isso no avião, tempos atrás ali, ok? Então, o que Francisco Evangelista está falando é o que ele aprendeu da Igreja Católica, ok? Essa aqui é a verdade. Vamos lá. Ó, Isaías 40. Estou ouvindo. Amém, Giovanni? Está ouvindo, né? Amém. Ó, Isaías 40. Isaías 40. Vamos ler Isaías 40. Olha só aqui, ó. Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, brandai-lhe, que já é vindo o tempo da sua milícia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho, viu? Vindo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será enterrado. Então aqui está falando sempre, né, da vinda de Cristo em Israel e em Jerusalém. Né? De Sião sairá a lei. Né? Vamos aqui para mais. Vamos para Isaías 42. Isaías 42, que diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ok, amado? O direito para os gentios. Então, esse texto aqui, como mostrei para você, lá no instante, né, que diz, de Sião sairá a lei, ele julgará entre os pobres. Então, é aqui, ok? Que ele vai pregar para os gentios, a salvação aos gentios, tá? Deixa eu ver, olha só, sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, tá certo? Não clamará, nem gritará, nem gritará. Então, irmão, essas pessoas que ficam gritando, pregando gritando, orando gritando, não existe isso de gritar, não. Então, veja que Jesus ele não vai gritar, ficar orando, gritando, pregando, gritando. Isso não é coisa de povo de Deus, não. Tá certo? Então, vamos lá. Nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Os fariseus é que gostavam de ficar nas praças, gritando lá, pregando. Nas praças, se amostrando as orações para todo mundo. São fariseus que gostam de se amostrar nas orações para o povo, para o povo achar que ele é de Deus, porque está se mostrando o seu jejum, suas orações. Ok? Então, Jesus não era desse de estar se amostrando nas praças, não. Ok? Vamos lá. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida, nem fumega. Em verdade, promulgará o direito. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tal, quebrará até aqui a terra, o direito e a terra dos mais guardarão a sua doutrina. Tá certo, Maria? Bom, como vocês ouviram aqui, tá certo? Como vocês ouviram aqui,
Então, Jesus, o servo do Senhor, que é Jesus, que ele viria para programar a salvação aos gentios e resgatar a casa de Davi, que estava perdida. Mas nem todos da casa de Davi, de Israel, judeus, quiseram aceitar Jesus, não, rejeitaram Jesus, ok? Não foram todos não, ok? Mas aqueles judeus que receberam Jesus, eles se tornaram filhos de Deus realmente para a salvação, tá certo? Giovanni, ele diz, escutai aí, é prática o que está escrito para ver se você sai daquele grupo lotado de mulher seminua. O que é isso aqui? O Anderson está falando aqui. É com o Giovanni. Anderson está falando com o Giovanni aí. Bom, amados irmãos, olha só, vamos lá. Eu vou apagar, Anderson, essa mensagem aqui, essa mensagem aqui, Anderson, aqui é assunto bíblico, tá certo, Anderson? Aqui, Anderson, aqui é assunto bíblico e você está falando umas coisas aí que não é bom estar aqui no meu canal, entendeu, Anderson? Vamos lá. Vamos agora, irmãos, para o Novo Testamento, tá? Depois eu vou trazer mais do Velho Testamento incrível sobre julgar, tá? Vamos agora para João 5:22, tá? João 5:22 diz assim, ó. João 5:22 diz assim, para confirmar o Velho Testamento. Deus falando que seu filho viria para Jerusalém, Israel, julgar os pobres e as pessoas. É incrível, irmão, o que eu vou mostrar para você no todos os versículos do Novo Testamento, tá? Para acabar com esses mentirosos pastores, tá certo? Que mentem para as ovelhas. Vamos lá. Olha aqui, ó. João 5, versículo 22. Eu e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo julgamento, ok? A fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou, tá? Então você vê aqui, ó. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Ok? Então, Deus, o Pai, Deus, confiou ao Filho todo julgamento, de julgar os pobres, as pessoas, segundo a sua reta justiça, que é a verdade. Ok? Anderson, continua pregando, não perde o foco com perturbado. Amém, Anderson. Porque, né, amados irmãos, aqui nós estamos pregando a palavra, né? Se quiser citar versículo bíblico, né? Pode citar versículo bíblico para ajudar. Quem quiser me repreender ou exortar, né? Pode comentar aí. Agora com aquela mensagem que o Anderson botou aí, já é horrível aquilo ali, já é, né? Aí não pode. Ok? Ok, irmão Anderson, né? Por favor, Anderson. Aquelas palavras ali é de safadeza, aquele negócio ali, pelo amor de Deus, né, Anderson? Continua pregando. Amém, Anderson, amém. Vamos lá, irmãos, olha só. Vamos agora para João 8, versículo 16, tá? João 8, versículo 16 diz assim, ó. João 8, versículo 16 diz assim, ó. Se eu julgo, é Jesus falando, tá? Jesus falando. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, porém
eu e aquele que me enviou. Então Jesus está dizendo, se eu julgo, porque o meu juízo é verdadeiro, mas não sou eu sozinho que julgo, mas eu e aquele que me enviou. Então, Deus, junto com o Filho, julga, né, o mundo do pecado. Olha, irmão, então aqui Jesus já estava julgando aqueles fariseus, tá bom? Vamos para mais. João 5,30 diz assim, ó. João 5,30 diz assim, ó. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço e julgo. Ok, irmão? Como é que esses pastores e essas pessoas dizem que Jesus não julgou ninguém? Pelo amor de Deus, irmão. É triste essas pessoas que têm preguiça de ler a Bíblia Sagrada. Só vive no mandamento de como falam na igreja, mas não examina a Escritura para ver o que eles diz está na Bíblia ou não. Então, essa coisa de dizer que Jesus não julgou, não está na Bíblia. Essa coisa de dizer que não pode julgar ninguém, não está na Bíblia, ok? Pronto. Então tá aqui, vamos para mais. Ó. Vamos para João 8, 26. João 8, 26 diz assim, ó. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito, e vos julgar. Irmão, isso aqui é muito incrível, irmão. As verdades que estão na Bíblia, que esses pastores e membros escondem a verdade para vocês, né? Porque eles aprenderam assim dos lobos, dos bodes, dos pastores, que você não pode julgar. Irmão, e que Jesus não julgou ninguém. Eu já cansei de ver, irmão. Jesus não julgou ninguém. Eu já cansei de ver isso. Então é aqui. Então está na hora de vocês membros, agora conhecer e falar a verdade correta do Senhor. Tá certo? Olha aqui, ó. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Ok? Então Jesus disse que iriam julgar eles, falar muita coisa a respeito deles e para julgar eles. Tá aqui, tá bom? Vamos para mais. Vamos para João 12, 4 e 8 diante, tá? João 12, 4 diz assim, ó. Peraí. Eu acabei ratando aqui. Deixa eu ver o 8. Peraí, um momento. Eu acabei ratando aqui. Vamos para João 7. Vamos para João 7. João 7, 7 diz assim, ó. Peraí, rapidinho aqui. Deixa eu botar o Anderson no topo da mensagem. Pronto. Ó, João 7, 7 diz assim, ó. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Irmão, essa parte aqui, ela é muito incrível, tá certo? Vamos lá. Por que é que as nações odiaram Jesus? Tanto os religiosos, fariseus e os pecadores. Até aquelas pessoas que Jesus ensinou passaram a odiar Jesus. Isto está na Bíblia, tá? Não foram só as religiões que condenou Jesus à morte, não. Tá certo? Vamos lá. Por que é que Jesus ele foi tanto odiado, irmão? Odiado. Vou mostrar para vocês aqui dentro da Bíblia. Porque Francisco Evangelista,
ele anda dizendo, não fale mal dos seus irmãos, não julgue os erros dos seus irmãos. Ele só aprende ensino dos homens. Uma pessoa dessa, né, não vai ser perseguida por ninguém, por causa do Evangelho de Jesus. Não vai ser perseguida. Se Jesus falasse só de amor, não julgasse ninguém, não falasse do mal de ninguém, dos erros de ninguém, Jesus não seria morto, não. Jesus não seria morto. Se falasse só de amor e não julgasse ninguém. Jesus não seria morto, não. Vocês estão entendendo? Então vocês vão ver porque Jesus foi tanto odiado. Olha só. E por que a gente e os meus amados irmãos, eles são tão desprezados e odiados pelas pessoas, né? Já está acontecendo isso também nesse fim dos tempos. Olha só. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras são maus. Vocês estão dando para entender, amado irmão? Porque Jesus ele foi tanto odiado, porque Jesus ele falava do mal dos fariseus e daquelas pessoas, do mal que eles faziam, do pecado que eles cometiam. Então Jesus ele julgou, repreendeu aqueles fariseus à vista da multidão, de que eles oprimiam os pobres, um monte de coisa que Jesus ele julgou e repreendeu aqueles fariseus à vista de todos ali no meio da multidão. Vocês estão entendendo? Por isso que os fariseus odiavam Jesus, porque Jesus falava das maus obras que eles praticavam, dos falsos ensinos, dos falsos evangelhos que aqueles fariseus e várias religiões, escribas, né? Os fariseus, os escribas e várias religiões ali que pregavam outros evangelhos. Jesus ele julgava e repreendia essas religiões. Não pense que era só os fariseus que Jesus ele julgava, não. Jesus julgava todas as religiões que ensinavam outros evangelhos. Tá bom? Então está aqui a prova para vocês, ó, a prova para vocês. Por que odiaram Jesus? Porque Jesus falava do mal que eles praticavam. Então, essas pessoas, quando ela, como eu e outros canais, repreende e julga o Francisco Evangelista daquele mal que ele pratica, né, em amaldiçoar as pessoas, em mentir para as pessoas, em repreender e julgar as heresias do Francisco Evangelista, essas pessoas não estão erradas, não. E essas pessoas estão imitando o próprio Jesus. A Bíblia diz que é para nós ser imitador de Jesus em tudo, tá certo? Então, o Francisco Evangelista, ele não gosta que repreenda ele, que fale da maus obras dele, tá certo? Ele não gosta. Ele não segue a Bíblia Sagrada, tá certo? Ok, amado irmão? Então tá aqui para vocês. Então, a gente vamos ser rejeitados por tais pentecostais, certos pentecostais, das igrejas pentecostais, esses que não gostam de ser julgados e repreendidos, porque a gente repreendemos, julgamos o erro e exortamos, segundo a palavra de Deus, tá? De Deus. Vamos lá para mais, irmão, vamos para mais. Então tá aqui, ó. Então aqui, Jesus ele fala para os discípulos, né? O mundo não pode vos odiar, mas depois Jesus revela para os discípulos que eles
seriam odiados, mataria algum deles. Por quê? Porque chegou o momento de os discípulos fazer o mesmo que Jesus fez. Julgar também os pecados, julgar os erros das pessoas, para que eles se convertam para a salvação, a Jesus Cristo, ok? Então, os discípulos foram imitadores de Jesus, da mesma forma que Jesus fazia aqui na terra, em julgar os pobres, em julgar, né, as pessoas para a salvação, ok? Vamos agora, irmão, vamos agora para o mais incrível aqui que vocês vão ver, tá? Vamos aqui, irmão, para o incrível aqui, ok? Olha só. Vamos agora, irmãos, deixa eu ver aqui. Isaías 28, 6, deixa eu ver se eu já li, tá? Deixa eu ver aqui em Isaías, se eu já li, 28, 6. Isaías 28, 6, deixa eu ver se eu já li. Pronto, aqui, tá? Mais prova aqui, ó, mais prova. Olha só. Isaías 28, 6, diz assim, ó. Será, olha só, veja bem, tá? Será o espírito de justiça para os que se assenta a julgar, e fortaleza para os que fazem recuar o salto contra as portas. Irmão, esse texto aqui é importante você saber a partir de agora. Olha só. Será o espírito de justiça para os que se assenta a julgar. Irmão, veja bem, os pastores, eles pegam esse texto aqui, que eu li para você, e começa a dizer, aqueles que se assentam para julgar, cococó, aí ele leva o povo contra nós. Assim como os fariseus, ele juntava o povo contra Jesus, falando aquilo, pregando outros ensinamentos, jogando o povo contra Jesus. Tá certo? Então, os pastores, eles pegam esse texto aqui para o seu próprio interesse, para que ninguém julgue esse pastor. Então, vamos entender esse texto aqui, ó. Então, Jesus ele será o espírito de justiça para aqueles que se assentam a julgar. E quem são esses que se assentam a julgar as pessoas e que Jesus ele viria para poder julgar essas mesmas pessoas que julgam, que se assentam para julgar? Exatamente, irmão. Os fariseus. Os fariseus gostavam de julgar, de se sentar na cadeira de Moisés para julgar as pessoas segundo a aparência. Os fariseus julgavam as pessoas segundo a aparência, julgando as pessoas disso, daquilo, é que não pode, não toque, não pegue. Os fariseus julgavam as pessoas demais. Os fariseus julgavam as pessoas de modo injusto. Vocês estão entendendo? Os fariseus, eles julgavam as pessoas, o julgamento deles era injusto contra as pessoas, contra os pobres. Não era só os fariseus, mas os príncipes que julgavam as pessoas, julgando injustamente as pessoas, os pobres. Os direitos dos pobres, né, era massacrado por esses príncipes da época, da época. Então eu vou mostrar outro texto para você, onde a Bíblia diz que Jesus virá e iria julgar os príncipes. Que Jesus viria e iria também julgar os príncipes, que eu vou procurar esse texto depois na minha agenda, ok? Então,
esse texto aqui é a respeito disso. Então, nós julgamos aqueles que se assentam na cadeira de Moisés, que julga as pessoas de modo injusto, ok? Então, esses que se assentam a julgar, é esse que julga as pessoas, os pobres, de modo injusto, tá bom? Vamos para mais. A parte melhor, ela vem já para vocês, a parte melhor. Porque o Francisco Evangelista diz que não é para você julgar os irmãos, os da igreja. Então nós vamos ver dentro da Bíblia se o que ele fala é verdade ou não, tá? Vamos lá. Vamos para João 7:24. Vamos para João 7:24, diz assim, ó. Então, irmãos, todos esses pastores que diz que você não pode julgar, eles são bodes, são lobos, ok? Que manipula a Bíblia Sagrada. Olha, vamos aqui para João 7:24. João 7:24, que diz assim, ó. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então a Bíblia está dando toda a autoridade para os santos julgar as pessoas segundo a reta justiça. Então nós vamos sempre ser imitador de Jesus. Nós vamos julgar sim os nossos irmãos segundo a reta justiça de Deus, ok? Então está aqui a prova de vocês. Vamos agora, irmão, para 1 Coríntios 6:5, tá? 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, versículo 5, tá? Que diz assim, ó. Deixa eu ver aqui, vamos para Atos aqui, depois eu volto para Coríntios. Vamos para Atos. Daqui a pouco eu volto para Coríntios, tá? Vamos aqui para Atos. Atos 15. Atos 15. Atos 15, versículo 19. Versículo 19 diz assim, ó. Aqui é o próprio Jesus. Pelo que julgo eu, né? Perdão, acabei errando, perdão. Aqui quem diz, né? Deixa eu ver aqui, quem foi que falou primeiro? Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Peraí, rapidinho aqui. Então aqui é o nosso irmão Tiago, Olha só o que ele diz aqui, né? Atos 15, versículo 19. Pelo que julgo eu. Ok, Marinho? Então, o nosso irmão Tiago está julgando aquelas pessoas. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Ok? O nosso irmão Tiago imitando o próprio Jesus, julgando as pessoas. Julgando aqui aquelas pessoas que estavam julgando os gentios, porque os gentios estavam se convertendo ao próprio Jesus. Está aqui, ó, a prova. Agora, irmão, vamos para o texto mais incrível. O texto mais incrível para esses hereges, né, da plataforma, que enganam as pessoas. Vamos lá. 1 Coríntios
1 Coríntios 6, tá? 1 Coríntios 6. Olha só o que diz aqui. Muitas pessoas dizem que não é para julgar os seus irmãos, que não é para julgar a igreja. O próprio Silas Malafaia, tem vídeo dele aí. Quem são vocês para ser juiz no lugar de Deus, né? Então tem muita gente que gosta de falar isso para a gente. Quem são vocês? Vocês não são juiz para julgar. Vocês estão entendendo, Abraão? Essas pessoas carnais. Vamos lá, olha só, veja bem. 1 Coríntios 6 diz assim: aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outro, e submeter a juízo perante o injusto, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, que somos nós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Olha aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se nós vamos julgar o mundo, quanto mais as coisas mínimas dessa terra. Tá certo? Vamos para mais. Não saber que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar, negocie os terrenos, né? Constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Então havia pessoas ali julgando, pessoas que não tinham nenhuma aceitação na igreja. Isso significa pessoas que não era líder coisa nenhuma, não era povo de Deus coisa nenhuma, mas eles estavam ali julgando de formas erradas, ok? Querendo causar confusão. Vamos lá, né? O versículo 5. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Olha só que incrível aqui, mano. Olha só que incrível. O apóstolo Paulo dizendo para a igreja: para vergonha vossa. Será que aqui dentro da igreja, da irmandade, não tem apenas nenhum sábio que possa julgar? Só havia pessoas dentro da igreja querendo julgar as pessoas de forma errada, levando o seu irmão para os incrédulos, para os tribunais dos incrédulos, em questão de briga de terreno. Vocês estão entendendo, amado? Pessoas maldosas. Ok? Vamos para mais. Ó. O versículo 6. Mas irá um irmão em juízo contra outro irmão, e isto perante o incrédulo. Então havia esse tipo de pessoas dentro da igreja de Coríntio. Havia pessoas julgando os irmãos ali, sem nenhuma sabedoria, e não eram líderes, não era irmão, não era servo de Deus. Era homem querendo causar brigas, intriga, contenda, essas pessoas, ok? Vamos para o 7. Ou só existe entre vós demanda, pessoas querendo mandar, pessoas querendo mandar nos irmãos, julgando os irmãos, querendo ser o grande eu sou. Já em completa derrota para vós, outros, porque não sofreis antes a injustiça. Porque não sofreis antes o dano, né? Então, essas pessoas que estavam julgando o irmão,
não sofre a justiça do outro irmão, né? O irmão que estava sendo julgado por injustiça daqueles outros irmãos incrédulos. Ok? Para o versículo 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça, ó, e fazei o dano, e isto ao próprio irmão. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos engane, nem impuros, nem idólatras, os que adoram a imagem, os idólatras, nem os adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldicentes, aqueles que ficam contradizendo a palavra de Deus, não vai entrar no reino do céu, não, ok? Os maldicentes, esses que contradizem a palavra de Deus, não vai entrar no reino do céu, não. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós lavaste, mas fosse, né? Então havia esse tipo de pessoa dentro da igreja de Corinto, né? Paulo diz, tais fostes alguns de vós, esse tipo de pessoa que tinham ali. Ali havia pessoas idólatras, roubadores, havia pessoas afeminadas, homens querendo ser mulher, havia adúlteros, havia tudo isso aqui na igreja de Corinto. E Paulo fala, tais fostes alguns de vós. Tudo isso aqui que havia na igreja de Corinto. E havia na igreja de Corinto mesmo pessoas da idolatria. E em outro texto mostra isso. Homens participando da ceia. Homens que viviam na idolatria participando da ceia. Isso depois você vai conhecer. Pronto, amados irmãos, toda a prova vocês já viram aqui, ok? Então, a Bíblia diz, não minta contra a verdade. Então, quando essas pessoas dizem que você não pode julgar, eles são tidos como mentirosos. Tá certo? E ponto final. Apenas ore por essas pessoas, ok? E continue amando os seus irmãos e amando os inimigos. Mas nunca deixe de julgar os seus irmãos. Os erros dos seus irmãos, ensinando a ele o correto e o certo. Okay? Não tem maior amor, Francisco Evangelista e todos vocês. Não tem maior amor do mundo de você repreender, julgar o seu irmão do erro. De você tirar o argueiro do seu irmão para o bem dele. Não tem maior amor igual a isso. Agora, se depender dessas pessoas, se depender do Francisco Evangelista, misericórdia. O seu irmãozinho vai para o inferno. Porque Francisco Evangelista vai ver o erro do seu irmão, o mal do seu irmão, e vai ficar calado. Porque não pode julgar. Então, se Francisco diz que ele não pode julgar o irmão, então, se o irmão estiver bebendo cachaça, Francisco Evangelista não pode julgar, não. Tá certo, Francisco Evangelista? Você não pode julgar, não. Deixa para os verdadeiros povo de Deus julgar. Alertar o irmão, exortar o irmão, para ele sair dessa vida de cachaça, de várias coisas. Ok, Francisco Evangelista? Então, se depender de você, Francisco Evangelista, muitos vão para o inferno por você não julgar, não tirar o argueiro do irmão. Ok? Então, é isso aí. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte. Jesus, ele julgou e exortou, repreendeu os seus discípulos. Veja o grande amor de Jesus Cristo em alertar ao seu discípulo que eles estão errados.
Veja que lindo. Não tem maior amor como esse. Jesus repreendendo, julgando e exortando os seus discípulos daquele mal que eles tinham falado. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Agora, se depender do Francisco Evangelista, é só a misericórdia de Deus. Se depender dessas pessoas, é só a misericórdia de Deus. Porque a Bíblia diz que como é que eles vão saber da verdade se não há quem pregue? Quem não há quem julgue também. Porque aquele irmão, ele está cometendo coisa que ele não sabe se é pecado ou não. Então, o que acontece é que Deus vai usar os seus para julgar o irmão, repreender e exortar o irmão para o bem. Então, não se pode confundir as coisas. Tem pessoas que julgam para o mal e outros julgam para o bem. E ponto final. Então, é uma grande mentira de Satanás dizer que ninguém pode julgar ninguém. Dizer que Jesus não julgou ninguém. É mentira de Satanás. São ensinamentos de homens e não da Bíblia Sagrada. Ok, irmão? Então, que Deus, irmãos, abençoe a todos vocês e continue buscando a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus, busque a Bíblia Sagrada, para que você não seja enganado por nenhum vento de doutrina, ok? Busque a Bíblia Sagrada em nome de Jesus. Deus, ele vai defender sempre os seus, vai dar vitória e honra sempre aos seus. Os humilhados sempre serão exaltados, os humilhados, ok? Então nós seremos desprezados e odiados por várias nações. Então nós que julgamos, seremos desprezados por essa quantidade enorme de pastores do sistema e de cristãos do sistema. Vocês estão entendendo? Então nós seremos desprezados, porque nós somos imitadores de Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês e até mais. Como é que eu faço para sair? Deixa eu ver se é aqui. Agora, como é que eu faço para sair aqui? Deixa eu ver como é que eu faço para sair. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para sair. Aqui, peraí. Estou vendo aqui como é que eu faço para sair aqui, né? Amém, Anderson. Deixa eu ver que está meio preto aqui. Continue. Não dá para ver tudo aqui o comentário do irmão Anderson. Deixa eu botar aqui, aqui, pronto. Aqui apareceu agora. Continua pregando aí, Roberto. Dá lugar. Amém, Anderson. Que Deus te abençoe, viu? Deus abençoe a sua família, Anderson. E Deus abençoe a todos que participaram dessa live aqui, tá bom? Até mais, Anderson e Giovanni. Que Deus abençoe você, tá? Peraí. Apareceu aqui. Estou tentando aqui cancelar. Peraí. Ô Anderson, para cancelar, eu aperto aonde? Para cancelar a live.
Você ainda está aí? Deixa eu ver se é aqui nesse X. Uhum. Aqui não estou conseguindo cancelar. Eu vou... Eu vou desligar. Vou desligar aqui e cancela, porque meu celular está com alguns problemas. Né? A tela está laxada e o botão aqui em cima não vai. Eu vou desligar. Daí coisa lá.